Neste vídeo nós vamos apresentar algumas soluções que podem ser adotadas por quem se encontra no chamado limbo previdenciário, que ocorre quando o segurado tem um pedido de auxílio-doença indeferido ou recebe alta do perito do INSS em pedido de prorrogação, mas que ao mesmo tempo tem um laudo de médico do trabalho constatando a incapacidade para as atividades. O limbo previdenciário é a situação em que o trabalhador recebe alta do INSS, mas que é impedido de retornar ao trabalho porque a empresa possui um laudo de médico do trabalho constatando a incapacidade desse empregado para retornar ao serviço. E é bastante comum um segurado que se encontra nessa situação ficar no ar sem saber como proceder. Por isso, nós vamos aqui apresentar algumas soluções práticas. Em primeiro lugar, você precisa saber que não existe uma norma regulamentando essa situação. O que nós temos são precedentes judiciais que orientam a atuação dos empregados e das empresas nos casos de limbo previdenciário. Mas a lei que regulamenta a carreira de perito médico federal estabelece ser de competência exclusiva do perito médico da Previdência Social emitir o parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral dos segurados. Ou seja, a palavra final para reconhecer a incapacidade de um segurado é a do perito médico federal, só podendo ser substituída por decisão judicial. Isso quer dizer que a decisão do perito do INSS prevalece sobre a conclusão do médico do trabalho. Portanto, havendo conflito entre a decisão do perito do INSS que dá alta ao segurado e indefere o auxílio-doença e as conclusões do médico do trabalho que consideram o segurado incapacitado para voltar ao serviço, o que tem que prevalecer é a decisão do INSS. Portanto, se o perito do INSS chega à conclusão de que o segurado encontra-se apto para retornar ao trabalho, a empresa não pode recusar o seu retorno sob o argumento de que o médico do trabalho o considerou inapto, pois passa a ser de responsabilidade da empresa os pagamentos dos salários do segurado após o indeferimento ou a cessação do benefício de auxílio-doença. De acordo com a lei, a partir do momento em que o segurado passa a receber o auxílio-doença, o contrato de trabalho fica suspenso. Por isso que o empregado não pode ser demitido enquanto está recebendo auxílio-doença. Se esse empregado faz um requerimento de prorrogação do benefício, mas tem o pedido indeferido, o contrato volta a vigorar normalmente, de modo que desse momento em diante é de responsabilidade da empresa readmitir esse funcionário e pagar os seus salários. Mas é importante que o empregado haja com rapidez para ser reintegrado à empresa, sob pena de se caracterizar o abandono de emprego e a demissão por justa causa. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, é presumido o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer, o que enseja a dispensa por justa causa. Após tomar conhecimento de que o pedido de prorrogação foi indeferido, o empregado deve pegar o comunicado da decisão e apresentar ao seu patrão, solicitando o retorno ao serviço. Inclusive, é recomendável que o funcionário formalize essa comunicação. Uma boa maneira de deixar essa situação documentada é enviando um e-mail para o RH da empresa anexando a decisão do INSS e solicitando o retorno ao trabalho. Assim, você fica munido de documentos que comprovam que você quis ser readmitido na empresa após a decisão de indeferimento do INSS. Nessas hipóteses, geralmente as empresas pedem para que esse funcionário se submeta a um exame por médico do trabalho para aferir o seu quadro de saúde. Mas, mesmo que o médico do trabalho dê um laudo concluindo que esse funcionário encontra-se incapacitado para o trabalho, ainda assim a empresa é obrigada a readmiti-lo. Como dissemos anteriormente,
a palavra final é do perito do INSS e não do médico do trabalho. A empresa é obrigada a readmitir o funcionário nessas situações, mesmo que ele continue realmente incapacitado para as atividades que ele exerce. Geralmente, o que se recomenda é que a empresa reintegre esse empregado em uma função diferente. Por exemplo, o funcionário trabalha no armazém fazendo carregamento de caminhões. O INSS entendeu que ele pode retornar ao serviço, mas o médico do trabalho entende de maneira diferente. Nessa situação, esse funcionário está no limbo previdenciário. A empresa tem que reintegrar esse funcionário, mas pode fazê-lo em outra área, como por exemplo no setor administrativo. Além do mais, nada impede que o empregado proponha uma ação judicial contra o INSS durante esse período. Inclusive, se a ação for julgada procedente, a empresa deve ser reembolsada pelo INSS pelo período em que manteve os pagamentos do funcionário incapacitado. O que não se admite em hipótese alguma é o empregado ficar sem o benefício previdenciário e sem os salários da empresa. Se a empresa impedir o trabalhador de retornar ao emprego após o indeferimento do INSS, é cabível a reclamação trabalhista contra o empregador, visando a reintegração ao emprego e o pagamento dos salários atrasados, além de uma possível indenização por danos morais. Vamos analisar alguns casos que foram julgados pela Justiça do Trabalho para você ver como isso funciona na prática. Então aqui temos o informativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Empresa é condenada por colocar empregado em espécie de limbo previdenciário. Após ter sido considerada apta pelo INSS, a balconista retornou à empresa para reassumir seu posto de trabalho, mas a empregadora considerou inapta. A quinta turma do TRT da Primeira Região condenou a Companhia Brasileira de Distribuição ao pagamento das verbas trabalhistas devidas a uma empregada. Apesar de ter recebido alta médica, a balconista teve negado pela empresa o direito de assumir seu posto de trabalho. O colegiado acompanhou por unanimidade o entendimento do relator José Luiz Campos Xavier de que a empresa não pode se negar a receber a empregada que retorna ao trabalho após a mesma ser considerada apta ao labor por perícia médica do INSS, mantendo a condenação determinada na sentença de primeiro grau. Agora vamos ver um informativo do Tribunal Superior do Trabalho. A auxiliar vai receber salários do período entre a alta previdenciária e o retorno ao emprego. A situação é conhecida como limbo previdenciário. A terceira turma do TST rejeitou o recurso da microempresa Soluções Serviços Terceirizados de São Paulo contra a condenação ao pagamento dos salários do período entre a alta previdenciária e o retorno ao serviço de uma auxiliar de serviços gerais. De acordo com os ministros, nesse limbo previdenciário, em que não recebia benefício do INSS e o trabalho era impedido, a trabalhadora estava à disposição do empregador e deve ser reintegrada e assalariada. O ministro relator do caso observou que, em regra, cabe ao empregador, com o término da licença médica, reintegrar ou readaptar a pessoa em atividade compatível com suas limitações físicas e não puramente recusar seu retorno ao trabalho. A eventual readequação das funções faz parte das obrigações patronais relacionadas à preservação da dignidade da pessoa humana, e a Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho determina a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta o seu estado de sanidade física e mental. O ministro lembrou ainda que, segundo a jurisprudência do TST, é responsabilidade da empresa o pagamento de salários durante o limbo previdenciário, quando o trabalhador foi impedido por ela de retornar ao serviço, mesmo após a alta previdenciária. Agora vamos ver um informativo do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Auxiliar administrativo que se encontrava em limbo previdenciário deve receber salários do período e indenização por danos morais. Uma auxiliar administrativo de hospital que não foi readmitida no emprego
e não recebeu salários durante o período em que aguardava julgamento de recurso para restabelecimento do auxílio-doença, teve a situação reconhecida como limbo previdenciário pela 7ª turma do TRT da 4ª Região. Em decorrência, o colegiado condenou o empregador a pagar os salários referentes ao período de afastamento, além de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000. O hospital submeteu a trabalhadora a 2 avaliações de saúde ocupacional, que concluíram pela incapacidade para o trabalho. Diante desses elementos, a sentença de primeiro grau caracterizou o caso como limbo previdenciário, que ocorre quando o trabalhador recebe a alta do INSS, mas a empresa o considera inapto para suas funções, optando por deixá-lo afastado sem receber remuneração. Nessa linha, o juiz Jorge Alberto Araújo condenou a empresa a pagar os salários do período de afastamento, observadas as atualizações e reajustes concedidos aos empregados na mesma função, em parcelas vencidas e vincendas. Além disso, diante da situação precária em que deixou a trabalhadora, desprovida de fonte de subsistência, condenou o empregador ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Resumindo tudo o que vimos até agora, temos as seguintes alternativas que podem ser adotadas no chamado limbo previdenciário. Primeira, a empresa é responsável pelo pagamento dos salários do empregado após o indeferimento de auxílio-doença, mesmo que o médico do trabalho considere esse empregado inapto para voltar ao serviço. Logo, a empresa deve remanejar esse empregado para outra função ou manter o empregado em repouso, arcando com seus salários. A segunda alternativa é a seguinte: mesmo o empregado voltando à empresa, ele pode acionar o INSS na Justiça, visando o restabelecimento ou a implantação do auxílio-doença. Inclusive, se a ação for julgada procedente, o INSS deve reembolsar a empresa pelo período em que ela arcou com os salários do funcionário, mesmo ele estando incapacitado. Na terceira alternativa, temos o caso da empresa que impede o retorno do empregado ao trabalho, alegando que o médico do trabalho o considerou inapto para voltar ao serviço. Nesse caso, o empregado deve ingressar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, visando a reintegração ao serviço e o pagamento dos salários, inclusive os atrasados, além de uma eventual indenização por danos morais. A melhor solução vai depender do caso concreto. Por isso, é sempre importante contar com uma assessoria jurídica antes de tomar qualquer decisão. Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Havendo dúvidas, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima!